Bom dia, gurias. Bom revê-las de novo, né? A gente a gente se via nem sei se via. A gente se via na quarta-feira, né? Agora a gente está se vendo na sexta-feira. Tava com saudades já da nossa rotina, né? Do nosso bate-papo matinal aí. E nessa trilha vamos falar sobre lógica de programação, né? Antes de falar da trilha, que a pessoa já se empolga, né? Já quer falar da trilha direto. Mas assim, a gente teve um pequeno atraso para começar, por isso que a gente pensou em fazer os onboardings todos juntos, né? Até porque vocês já estão no programa, vocês já conhecem a plataforma, vocês já estão na trilha 3, imagina, na metade do ano que vem vocês já estarão se formando, né? Concluindo o curso. Passa tão rápido, né? Parece que foi ontem que vocês entraram. E aí, os onboardings, a gente sempre pensa assim no onboarding de chamar vocês para alguma reflexão, né? Então, o onboarding da Trilha 3 foi a reflexão da carreira, né? Como vocês vão planejar a carreira, como vocês planejam a carreira, né? Aí tinha lá ó, os assuntos para vocês lerem e tal. Então, a gente chama, né, sempre no início das trilhas para alguma reflexão relacionada à carreira de vocês. Alguém que gostaria de comentar alguma coisa sobre a sua carreira? Planejou, não planejou? É isso mesmo que vocês querem? Oi, eu gostaria de falar. Bom, eu estou fazendo uma transição de carreira, né? Eu sou formada em administração e sempre trabalhei com pessoas na área de departamento pessoal. E o Descodificadas, ele foi um leque, né, de oportunidades que tem aberto para mim, né? Esse ano, eu até fiz algumas entrevistas, participei, se não me engano, de quatro, né? Obtive quatro nãos. Me frustrei um pouco, mas é Faz isso. parte, né? Os nãos, ele vem. Só que aí eu acabei adquirindo experiência, né? Minhas primeiras entrevistas para trabalhar como estagiária na área de tecnologia. Então eu vi que é uma coisa que eu quero muito, né? E o Descodificadas, ele tem muita participação nisso, não é nem a faculdade, né? Faculdade é mais para mim tentar um estágio, mas o que me move mesmo é os Descodificadas. E é isso que eu quero, né? Trabalhar com programação. Tenho outras curiosidades também, a parte de testes, né? De qualidade do teste, me chama muita atenção. E eu quero seguir avançando. É, tem muitas áreas, né? Às vezes a gente fala de tecnologia, a pessoa já pensa direto em código, né? Que tem que ficar codando, mas não, dentro da área tem muitas outras, né? Que não necessariamente tu precisa saber programar, né? Exatamente. Então isso é bem interessante, explorar, né? Até as meninas que de repente vão assistir depois, que de repente estão meio em dúvida, né? Ah, não tô curtindo essa parte de programar, agora na trilha 3 aqui vocês vão só ficar só com código, né? Não, não vão ficar só com código. É mais código, né? A gente vai falar da lógica com JavaScript e talvez se desanime por causa disso, né? Eu já tive outras alunas também que não se identificavam com a programação, mas gostavam da área. E aí tem várias outras coisas, né? Tem os testes, tem a parte de UI, UX também, que, né? Tu pode só prototipar. Nossa, tem uma gama bem grande, né? De opções aí dentro da área. Isso aí, Verdade. Marcelo, tô firme. E seguir firme, porque de duas entrevistas, das quatro, de duas que eu fiz, eu chutei na trave, Rafa. Olha Fui aí. para a penúltima fase, participei da penúltima. Então, ali foi abrir uma luz, né? Não, não desiste. Uma hora o sim vem. Uma hora Sim, você entra na área, né? E sim. aí eu estou esperando, uma hora chega. O É importante é tentar. estudar, se dedicar. Deixa o teu perfil bem legal lá no LinkedIn. As empresas olham muito para os perfis do LinkedIn. E é isso, mete a cara. Como é que é? O não a gente já tem, né? É, o não a gente já tem. E aí tem que correr atrás. Verdade. E nada é fácil, né? Nada vem assim de primeira, infelizmente, Hum, né? A gente não, tem que lutar.
Principalmente sendo uma transição, né, Rafa? Sim. Porque assim, eu venho de outras experiências, né? Administração, depois eu acabei fazendo um técnico em construção civil, trabalhei com obras, também lidando com pessoas, então, assim, são dinâmicas totalmente diferentes, né? Mas Sim, em todos, até na tecnologia, existe o relacionamento interpessoal, né? claro. Então, é isso. As soft skills, né, que a gente fala também, Sim, não só a hard, às vezes a gente fica muito focado nas hards, né, que é o conhecimento técnico, e esquece verdade, das softs, mas não, a gente precisa ter esse conjunto aí, né? verdade. E é isso aí, vamos lutar. Alguém mais quer falar? Fernanda, Jéssica, Vânia, a Ah, eu trilha, ainda não tive oportunidade, o Rafa. Eu estou estudando, né, conhecendo uma boa parte das áreas, né, ligada à tecnologia. O X e o Y era algo que eu tinha muita curiosidade, realmente eu consegui entender que é uma área para mim, porque é uma área que vai me dar muito mais bagagem para trabalhar com front-end, porque querendo ou não, a gente como front-end a gente acaba tendo que se virar nos 30 quando não tem um designer para fazer as coisas, né? Então, sim, assim, eu entendi que é uma área para mim, sim, é possível, né? Mas eu ainda, meu objetivo é fazer ser full stack para poder saber um pouco dos dois, para depois, se eu precisar trabalhar em casa, fazer alguma coisa, eu não ficar me batendo, eu não ficar dependendo. Ah, depende de fulano para fazer. Não, eu consigo fazer. Eu sei um pouco, eu consigo fazer, eu sei fazer, né? Estou enviando, né, currículo, ainda não tive oportunidade. Eu acabei de ver aqui no e-mail que uma empresa mandou mensagem aqui para fazer alguns testes e vou fazer depois. Mas, por enquanto, as portas estão fechadas. Por enquanto. O ano ainda não acabou. é isso aí. E tem que ir tentando, tem que, quem sabe hoje, nessa que te mandou mensagem, Amém. quem sabe. Mais alguém? Jéssica, Vânia, não? Bom, bom dia. Bom dia. É, por enquanto, também eu tô um pouco na área da aprendizagem ali, eu ainda na área de programação, eu ainda não tentei. Eu estava até um tempo atrás fazendo um plano de estudo para me migrar para a área de produto. E aí foi até em uma das mentorias que eu descobri o programa da Descodificadas e resolvi tentar. A minha irmã, ela já é da área. E eu me identifico, assim, muito com o front, gosto bastante. E eu também fui muito nessa ideia de querer aprender para poder fazer as coisas sozinha, sabe? Hum, Não precisar ficar dependendo de outras pessoas para me ajudar, porque é algo tipo, ah, eu já sei fazer isso. Então, eu ainda estou me descobrindo. Gosto muito de front, mas ainda não enviei nenhum currículo e estou aprendendo. Acho que eu estou terminando a faculdade agora, não é na área de TI, e estou pensando se caso realmente é algo que eu quero muito seguir, também já engatar uma faculdade na área para poder também ter mais é, embasamento também em outras áreas para me descobrir. Eu também, um tempo atrás, comecei a fazer uns cursos de ciência de dados, mas já vi que não é na minha área, não curti muito. é uma área bem extensa, né? Eu Sim. também não curto muito ciência de dados. Então, eu me encontrei muito no front, por enquanto, e eu tô gostando bastante. O front tem que ter bastante paciência, né? Sim, Ah, quem não tem muita paciência não se dá bem com o front. sim. Bom, então, nessa trilha vocês vão testar as duas coisas, né?
O segundo desafio, a segunda tarefa lá do onboarding era fazer o QR Code na plataforma do front-end Mentor, né? Aquilo foi de propósito, porque como é que a gente vai trabalhar nessa trilha aqui, né? Já começando daí a falar da trilha. A gente vai falar sobre os tópicos de lógica de programação, né? Com JavaScript, os principais conceitos, né? Com o JavaScript, com a linguagem JavaScript. Esses conceitos que a gente vai ver na lógica aqui, eles podem ser aplicados para outras linguagens, né? Como Python, PHP, qualquer outra linguagem que vocês queiram usar. O que vai mudar de uma linguagem para outra vai ser a sintaxe, mas a lógica vai ser a mesma. Todas essas áreas que vocês comentaram agora, né, UI, ciência de dados, produto, tudo a gente tem que usar, até o front, né, tudo a gente tem que usar uma lógica, tudo tem que ter lógica, né? Até para criar um frontzinho simples ali. Ah, primeiro vou colocar o cabeçalho, depois do cabeçalho eu vou colocar o conteúdo, entendem? A gente fica planejando, a gente está usando uma sequência lógica, uma lógica, né, para criar aquela tela. Na vida da gente também, tudo é uma sequência lógica, né? Tudo poderia virar um algoritmo na nossa vida, né? Então, a lógica está aí incluída em todas as partes, né, da nossa vida. Por que que eu falei que vocês vão ver um pouquinho de cada coisa? O Front-End Mentor é uma plataforma que eu acho, assim, espetacular. Eu, particularmente, gostaria de ter mais tempo. Eu só fiz um desafiozinho lá, né? Porque eu queria testar a plataforma antes de falar com vocês. Mas eu quero ter mais tempo. Eu queria, não, né? A gente não pode falar queria. Eu quero fazer mais desafios lá, porque lá existem muitas pessoas olhando também, né? Tem muitos mentores. Eu não sei se alguém já postou a tarefa lá. Eu, particularmente, não consegui parar para ver as tarefas do onboarding ainda. Mas tem muita gente olhando e eles vão comentar. Então, não vai ser a Rafa que vai olhar o QR Code de vocês, claro. Vocês vão me mandar o link, né? Eu vou olhar. Eu gostaria que vocês mandassem o link do Front-End Mentor, né? Porque lá a gente consegue ver assim, ele dá uma opção para gente, para quem está vendo, né? De ver como ficou, como era e como ficou. Então, tipo, é bem legal assim a gente conseguir comparar, né, os projetos. E tem muita gente olhando, muitos mentores ali para explicar. Então, tu posta lá o teu desafio, daqui a pouco já tem um dizendo, ali onde tu usou tal coisa, tu poderia ter usado outra, né? Dando dicas. E aí a gente pode repostar o mesmo desafio até ficar, até a pessoa ficar satisfeita, né? Não tem um limite assim, não é assim, postou uma vez, não pode postar mais. Tu pode e postando versões, né, do teu código. Então, a gente vai trabalhar com essa ferramenta na, na trilha, tá? Vocês vão ter 3 desafios do front-end mentor durante a execução da trilha. A gente vai ver algumas mentorias, e aí depois eu vou botar lá na trilha bonitinho o cronograma, tá? Para vocês se ligarem lá no painel da trilha. Ela não abriu ainda, tá? Eu vou colocar, assim que a gente terminar aqui, eu vou colocar vocês na trilha e vou abrir ela, tá? Vou colocar o calendário lá para vocês ficarem atentas. Então, vai ter 2, 3 aulas de lógica e um desafio do front-end mentor. Ao total serão 3. O último é lá no dia 20 de setembro, tá? E daí vocês vão trabalhar o front, né? E um pouquinho de back também. Vão desenvolver uma lógica do back-end. Gente, minha janela tá subindo aqui porque tá um ventão, assim. Vocês desculpem esse barulhinho aí no fundo, tá? Esse barulhinho deu medo. Vocês estão vendo? Gente, tá marcando tempestade para cá. Nossa. Todos entenderam lá como funciona o Mentor, o Front-End Mentor? Vocês viram que vocês baixam o código, né? Ele baixa as imagens, Sim. ele te dá toda a explicação, né? De como usar, como postar. Então, ele é quase meio autodidata, né? Pra gente usar e pra gente desenvolver.
E aí, também, agora, esse assunto me desconcentrou aqui, e aí também na trilha, eu vou deixar aberto uma outra trilha, que é o Hacker Rank, que é uma plataforma que tem cursos, né, que a gente pode fazer, e eu vou indicar a trilha de algoritmos, que essa plataforma ela trabalha de uma forma diferente, a gente precisa desenvolver só a lógica para resolver os probleminhas, né? A gente pode escolher a linguagem que quer e vai ter uma trilha com vários probleminhas de lógica de programação. Então, é bem legal também para vocês aprenderem. Mas o HackerRank eu deixo como complemento, tá? Porque vocês vão estar envolvidas com os desafios do front-end mentor. Então, é claro, cada uma sabe, né, como gerenciar seu tempo aí, se vai conseguir fazer ou não a, a trilha do HackerRank. Se concluir a trilha, também consegue um certificado, né? Mais uma coisinha pro perfil lá, pro portfólio. Então, tem bastante estudo nessa trilha, tá bem? Então, vamos falar sobre essa trilha? Ó, já são 8h30, 8h40 a gente vai cair, tá? Assim que a gente cair, aquele tempinho aí a gente volta, tá bom? Então, lógica de programação. O que que a gente vai ver nessa trilha, né? Na trilha 3? Como se chama essa trilha? A trilha se chama Desvendando a Lógica de Programação com JavaScript. Vocês conseguem me ouvir bem? Com esse barulho que está fazendo no fundo? Sim, sim, sim. E a criança aí do fundo também. Ah, meu filho tossiu. Não, não, o Não. vento parece criança, né? Ah, Gritando. é. Ele Nossa, fica Esse assobiando. criança vai soprando aqueles apitinhos barulhentos. Isso à noite deve ser terrível. É, mas essa não janela é? só tem no meu escritório, essa que assobia. À noite, se tá à noite, eu já começo a gritar, correndo, dizendo que é furacão com barulho desse. Não é? Olha, tá. Mas dá para ouvir sim, Rafa. Não, não, achei só que estava atrapalhando, mas então não está atrapalhando Não, sim. não, tá Vamos seguir, tranquilo. então. Então, né, vamos falar sobre o universo da programação de computadores. É um universo bem grande, como a gente falou, né? Tem várias áreas, né? Vários caminhos que a gente pode seguir. Então, neste universo, né, somos capazes de criar coisas incríveis, né? O legal da área da tecnologia é que a gente cria, né? A gente cria coisas do zero, mesmo sendo coisas iguais a, mesmo passando o mesmo desafio para várias pessoas, né? Eu falo para você, isso passando para vocês ou lá para os meus alunos, cada pessoa vai dar o seu toquezinho pessoal e vai criar de uma forma um pouquinho diferente, né? E isso é muito legal, assim, essa parte de criação, assim, porque a gente usa criatividade, né? Então, eu particularmente me encanta bastante essa área da tecnologia. Então, nesse universo, o que que a gente vai fazer? Desenvolver softwares, então, criar aplicativos, programas e sistemas para resolver problemas específicos ou atender a necessidades específicas, né? Sempre que a gente cria um programinha, a gente pensa em solucionar ah, algum problema, né? Facilitar a vida da gente, para ganhar tempo, né? Um programinha, porque a gente precisa fazer um programa sempre para resolver alguma coisa, porque a gente está sempre, né, correndo atrás de tempo e tal. E para usar também, né? Como agora tudo tá tudo virando digital, então cada vez mais, né, a gente vai ter softwares envolvidos aí para facilitar a vida da gente. A gente tem aplicativo para chamar o carro agora, o Uber, né? Você deve ter Uber aí também, para comida, né? Então, são várias áreas aí que os softwares facilitam, né? Para automação, escrever scripts para automatizar tarefas repetitivas, como o processamento de dados, gerenciamento de arquivos, né? Então, a gente pode automatizar tarefas repetitivas. Criar websites, né? Construir sites dinâmicos, interativos, usando linguagens de programação como JavaScript, PHP, porque HTML é uma linguagem de marcação e CSS é estilo, né? Não são linguagens de programação, só para a gente retomar. Para criar jogos, né?
criar jogos para diversas plataformas, desde jogos simples para dispositivos móveis até jogos mais complexos para computadores e consoles. Para fazer análise de dados, manipular grandes conjuntos de dados, né, realizar análises, criar visualizações e extrair informações relevantes. A inteligência artificial e aprendizado de máquina, né, que está vindo aí com toda a força. Desenvolver algoritmos para reconhecimento de padrões, classificação, previsões e muito mais. Então, nada impede que a gente crie uma nova inteligência artificial, como também use, né, nos aplicativos que a gente vai criar, os que já existem, né, para complementar. A, a internet das coisas, esse menuzinho do Zoom, ele fica bem na minha frente aqui. Aqui é a internet das coisas, né, o IoT que a gente chama, a trabalhar com dispositivos conectados à internet e criar soluções para coleta de dados, controle remoto, automação residencial, né? Aquelas casas inteligentes que a gente bate palma, abre a janela, liga a luz, que a gente pode programar a TV para ligar em determinado horário, o ar também para ligar em determinado horário, na temperatura tal, né? Os eletrodomésticos que também são conectados à internet, né? A geladeira que faz compras, né? Quando ela vai ficando vazia, e aí por diante, né? Aplicativos móveis em geral, então a gente pode desenvolver aplicativos para dispositivos móveis, como esses aplicativos que a gente usa, né? Para smartphone, para tablet, para diversas plataformas, como Android e iOS. A realidade virtual é aumentada, a gente pode criar experiências imersivas usando tecnologia de realidade virtual e aumentada. A realidade virtual é aquele óculos, né, que a gente coloca e entra no ambiente. E a aumentada são aqueles objetos que surgem no ambiente. Não sei se vocês já viram, assim, às vezes, sei lá, um jornal. Aí quer mostrar alguma coisa, aparece, sei lá, uma flor num canto, uma abelhinha, um passarinho voando. Aquilo ali é realidade aumentada, tá? Segurança da informação, desenvolver sistemas seguros, criptografar dados e proteger informações confidenciais. Sistemas embarcados, né? Programar sistemas que controlam dispositivos incorporados como microcontroladores em eletrodomésticos, veículos. Simulações e modelagem, criar simulações e modelos para testar hipóteses, prever resultados e entender fenômenos complexos. Desenvolvimento de APIs, né? A gente pode criar uma API também, a gente pode usar uma API e pode desenvolver uma API para outras pessoas usarem. Então, a gente pode criar interfaces de programação de aplicativos para permitir a comunicação entre diferentes sistemas e serviços. Autenticação e autorização, implementar sistemas de login, permissões e controle de acesso em aplicativos e sites. Então, notem, né, quantas coisas a gente pode criar e quantas áreas, né, a gente tem para trabalhar e para desenvolver. Então, afinal, né, o que que é a tal da lógica de programação? Deixa eu botar isso aqui no cantinho, aqui. O Zoom fica me mostrando um quadradinho. O que que é a lógica de programação, então, né? A lógica de programação, então, é a base fundamental para a criação e desenvolvimento de algoritmos e programas de computador. É uma forma estruturada e organizada de pensar e resolver problemas, independentemente da linguagem de programação utilizada. Por isso que eu falei para vocês que é importante a gente. Isso em qualquer curso, tá? Não só aqui, em qualquer curso voltado à tecnologia, vocês vão ver a lógica de programação. Porque é fundamental a gente aprender a pensar e aprender a passar o que a gente pensa para a máquina, né? Porque a máquina só vai fazer o que a gente pedir. A máquina não vai fazer nada sozinha. Ela só vai fazer o que a gente instruir ela para fazer. Então, para isso acontecer, né, a gente tem que ter uma forma, aprender a pensar de uma forma estruturada e organizada, né, para poder passar essas instruções de forma lógica, né, numa sequência lógica e organizada para a máquina executar o que a gente quer. A lógica de programação envolve o uso de conceitos, técnicas e regras que permitem que um programador instrua um computador para executar tarefas específicas de forma eficiente e precisa.
ela é essencial para transformar uma ideia ou problema, né, em um conjunto de instruções passíveis de serem executadas pelo computador. Se a gente passar instruções que não tenham lógica para o computador, ele não vai fazer nada, né, que tenha lógica. Ele vai exatamente executar o que a gente instruiu ele para executar. Então, por isso que a gente tem que aprender, né, a lógica. Eu vou falar muitas vezes a palavra lógica, tá? A lógica, a lógica, a lógica. Alguns conceitos chaves da lógica de programação incluem algoritmos, né? São uma sequência lógica de passos ou instruções que definem como resolver um problema. Vocês já têm uma ideia, né? Porque vocês já criam instruções lá no JavaScript, então vocês já escrevem de certa forma, né? Numa sequência lógica. Estruturas de controle são mecanismos que permitem a decisão de qual caminho o programa deve seguir de acordo com determinadas condições. As principais estruturas de controle são os comandos de decisão, o if-else, né, que vocês já ouviram falar lá na trilha 2, no finalzinho, e os comandos de repetição, por exemplo, o for e o while. A gente também tem o conceito de variáveis, né, que são espaços na memória do computador onde podemos armazenar valores que podem ser modificados durante a execução do programa. Tipos de dados, que são categorias de informações que podem ser manipuladas pelos programas, como números inteiros, números reais, texto, entre outros. E operadores, que são simples. Então, os tipos de dados são os dados que a gente vai manipular, né, nos nossos algoritmos. Então, a gente vai ter os números, né, as variáveis, números reais, que são números com vírgula, números inteiros, os números inteiros são números que não têm casas decimais, entre outros tipos de dados aí, que também outras linguagens usam diferentes, né. Os operadores são os que a gente já conhece, são os operadores da matemática, né, o mais, o menos, multiplicação, né, são símbolos que já são familiares para vocês. E como se aprende a lógica de programação, né? Então, a gente aprende a lógica estudando as técnicas de programação e exercitando muito a partir da criação de pequenos programas. Então, não tem outra receita, assim, a não ser a prática, né? A gente tem que praticar muito, quanto mais, melhor. E resolvendo os exercícios de programação, né? Começando a pensar da forma como o computador funciona. Porque quanto mais a gente pratica, mais detalhezinhos, né, a gente vai aprendendo. Então, por exemplo, né, é quase como o processo de alfabetização de uma criança. Ela não começa pela leitura de um livro, mas pelo aprendizado das vogais, consoantes, né, em seguida pela formação das sílabas, para então formar palavras e frases. Assim estará apta para realizar algo maior, como a leitura de um livro, por exemplo, né, ou melhor, de qualquer livro que ela queira ler. Então, o algoritmo é a mesma ideia, né? A gente começa lá, caminhando devagarinho, e conforme vai adquirindo aprendizado, né, a gente vai crescendo. O conhecimento vai crescendo, né? O processo de aprendizagem de algoritmos e lógica de programação é semelhante. Então, vamos começar pela compreensão dos conceitos de variáveis. Vocês já ouviram falar nisso lá na trilha 2, né? Mas aí aqui a gente vai reforçar. Depois, né, que a gente vê o conceito de variáveis, depois veremos as partes que compõem um programa, que é a entrada de dados, processamento e saída. E vamos avançando com o acréscimo de estruturas de condições, repetições, manipulação de listas de dados, né, que são os vetores lá, e outras técnicas. Sugestões, né, para aprender: cursos online ou presenciais, livros e tutoriais, praticar resolvendo problemas, participar de comunidades e fóruns, assistir a aulas e palestras, programar e experimentar, muito importante, e desafiar-se gradualmente, né? A cada desafio que tu consegue superar, tu não vai esquecer, né? Aquilo vai ficar registrado. Tem até um canal do YouTube que as meninas das outras trilhas colocaram, eu não sei exatamente em qual,
Tem um canal que lê livros. Então, para pessoa que não consegue se concentrar lendo, neste canal, ah, uma pessoa faz a leitura de um livro, né? Então, para quem consegue aprender melhor só ouvindo, se conseguir ler. O estudo da lógica de programação. Então, no processo de construção de um sistema, é necessário ter conhecimento de lógica. Esse conhecimento aplicado a uma linguagem de programação vai produzir um sistema. As linguagens de programação são muitas: Java, PHP, C Sharp, Python, a JavaScript, entre algumas, né, que existem mais no mercado aí. Para construir um sistema em qualquer uma dessas linguagens, é essencial dominar as técnicas trabalhadas em lógica de programação. Essas técnicas são semelhantes, com pequenas variações ou particularidades em cada linguagem, né, que eu falei para vocês. Cada linguagem vai ter uma sintaxe, mas todinhas vão usar a lógica de programação. Ao estruturar os passos de um programa, estamos montando um algoritmo. Portanto, um algoritmo é uma sequência de passos, né, que são os comandos, a serem executados para a realização de uma tarefa de um tempo finito. Opa, dei dois aqui. Organizar essa sequência de passos de forma lógica é a nossa atribuição enquanto programadores de sistemas, né? Se a gente parar para pensar, não tem nada assim impossível, né? O que a gente tem que, porque assim, os comandos não são muitos na linguagem, né? Claro, não são poucos também, né? Mas assim, a gente tem muitos recursos. A gente tem, inclusive, agora a inteligência artificial para ajudar a gente, né? Para ajudar, não para resolver tudo para a gente, né? Aí tem um limite, né? Tem duas coisas assim que a gente tem que pensar. Tu pode usar a inteligência para jogar o problema e ela te dá o resultado e tu pegar aquele resultado e só copiar e colar, que é muito perigoso, né? Porque a inteligência ela nem sempre te traz as respostas certas e pior ainda porque tu não aprende, né? Tu vai começar a acostumar com a inteligência, acostumar a pensar que ela vai resolver todos os teus problemas, né? E não é isso que acontece. A gente tem que usar a inteligência artificial para aprender com ela, né? Ela é um grande banco de dados e, e tu pode fazer o tipo de pergunta que tu quiser, né? E quantas vezes quiser e quantas explicações tu quiser, que ela vai te dar, né? Ela vai falar, ela o programa, né? Eu fico confusa ali se eu chamo o programa ou a inteligência, enfim. Mas assim, agora, teve até uma imersão com a Lura agora há pouco tempo, falando sobre inteligência, né? E falaram muito sobre engenharia de prompt. Engenharia de prompt são perguntas que tu pode treinar IA, né, para trazer resultados, para tu aprender. Então, como explorar ela também, e como também usar a inteligência para resolver probleminhas repetitivos, assim, para a gente, coisas que a gente precisa fazer repetidas vezes, né? Só que para ela fazer essas coisas repetidas vezes do jeito que a gente quer, a gente tem que ficar no comando, né? A gente tem que saber instruir, a gente tem que saber o que que a gente quer que ela nos diga, né? Não só aceitar tudo que ela vier nos dizer. E, e rapidez também, né? Porque tu pode fazer uma pesquisa na IA como tu faz no Google. Só que no Google tu vai perder mais tempo, né? Porque tu vai ter muitas opções de leitura. A IA já vai te trazer uma resposta direta, né? Então, estudem pela inteligência artificial. Se deparar com um problema, ele não peça uma resposta direto, né? Peçam dicas, peçam caminhos, né? Explorem bastante, porque não tem que o futuro vai ser de quem souber usar melhor a inteligência ao seu favor, né? Quem souber extrair da inteligência artificial benefícios, não só quem vai usar para pegar a resposta, né? Vai se dar melhor quem souber ficar no comando, né? Assim, tomar as decisões e passar as instruções para a IA, não só aceitar o que a IA vai te trazer. Não sei se vocês me entenderam, né? Se vocês entenderam bem a ideia. Então, a gente
tem que cuidar, né? Porque é muito fácil, assim, a gente acostumar, não, mas eu tenho a IA agora, eu jogo lá na IA e a resolve. Mas e aí, será que eu consigo fazer sozinha, sem precisar da IA, né? Será que eu vou saber julgar o que a IA me trouxe? Vou saber decidir se aquela resposta ali é boa, é ruim, né? Então, nesse sentido. Então, para construir um sistema em qualquer uma dessas linguagens, é essencial dominar as técnicas trabalhadas em lógica de programação, as técnicas que a gente vai ver aqui. Essas técnicas são semelhantes com pequenas variações ou particularidades, já tinha falado, né? Ou particularidades em cada linguagem. Ao estruturar os passos de um programa, estamos montando um algoritmo. Um algoritmo. Portanto, um algoritmo é uma sequência de passos, né, de comandos a serem executados para a realização de uma tarefa em um tempo finito, né? Um algoritmo, por que finito? Porque um algoritmo tem que começar e terminar, né? Ele não pode ficar ali no meio termo. E organizar essa sequência de passos de forma lógica é a nossa atribuição enquanto programadores de sistema. Então, a gente tem infinitas linguagens de programação, né? A gente tem PHP, o Python, a .NET, o Java, que não é JavaScript, né? Só Java, o Ruby, C++, C Sharp, C++. Esse do martelinho que eu não me lembro o nome. Eu sempre me esqueço nem desse nem do infinito aqui. E nem desse do passarinho aqui. O Sabe o que Java que é engraçado? A gente se descabelando com JavaScript ainda tem tudo isso para aprender. tem todas essas. Meu Essas são Deus, algumas, né? Não são todas ainda. chorando de desespero, meu pai amado. São muitas, né? Então, alguns aspectos importantes. Compreender o que é pedido. Isso é muito importante, porque não tem como a gente fazer alguma coisa se a gente não entendeu o que é para fazer, né? A gente tem que tem que saber interpretar, né? A gente tem que compreender bem o que a gente precisa solucionar, porque senão a gente não vai conseguir, né? Então, a compreensão do problema a ser solucionado é fundamental. Então, realizar deduções na construção do programa. A gente, né, se a gente entendeu, a gente consegue deduzir outras coisas, né? A gente consegue enxergar além do que só o que está lendo, né? A gente enxerga além do que só leu. Então, por exemplo, se chover, Silvana irá ao cinema. Choveu. Então, a gente deduz, né, logo, considerando que as afirmações 1 e 2 são verdadeiras, podemos concluir que Silvana foi ao cinema. Ou, de novo, né? Assim, essas são as formas, né, que a gente tem que aprender a pensar. O carro está na garagem ou na frente de casa. O carro não está na frente de casa. Então, a gente conclui, né, que o carro está na garagem. Enumerar etapas a serem realizadas, né? Algumas ações realizadas em um programa seguem uma lógica sequencial, ou seja, um comando é realizado após o outro, né? A máquina vai executar uma coisa após a outra. Aí, claro, a gente tem orientação objeto, né, que é uma forma diferente de programar e tal. Mas lá nos primórdios, a máquina vai executar uma tarefa após a outra. Então, por exemplo, abrir a porta do carro, entrar no carro, ligar o carro, abrir o portão da garagem, engatar a marcha ré, sair com o carro da garagem, fechar o portão, engatar a primeira marcha e dirigir ao destino. Se a gente parar para pensar também, tudo vira uma sequência lógica na nossa vida, né? A gente tem uma sequência lógica desde a hora que levanta. A gente normalmente faz sempre as mesmas coisas, né? A gente levanta, vai no banheiro, ou, ou se veste, depois vai no banheiro, né? Daí cada um, claro, vai ter a sua. Mas assim, normalmente a gente sempre tem uma sequência lógica já de tudo que a gente faz. Analisar outras possibilidades de solução. Então, pensar em formas de solucionar um problema utilizando a lógica. Por exemplo, descobrir a idade, a maioridade. Então, eu preciso descobrir, né, uma maioridade de duas idades. Então, eu vou, desculpa, me enrolei aqui. Descobrir a maioridade. Então, descobrir a segunda maioridade e somar as duas idades maiores. Ou descobrir quem tem a menor idade e somar a idade dos outros dois.
Eu não coloquei aqui o probleminha, eu me passei, mas assim, esse exemplo era de descobrir, né, entre três idades, quais eram as duas maiores. Então, por exemplo, aqui tem duas formas de descobrir a maioridade, né? E assim nos problemas, não tem uma regra, assim, não tem uma fórmula, e essa é a certa, né? A gente pode criar formas diferentes de resolver as mesmas coisas. Hoje em dia tem tanta coisa criada que a gente, que até dizem, né? Nada se cria, tudo se copia, mas se copia com sempre com um detalhezinho a mais, né? Então, ensinar ao computador uma solução. É necessário ensinar ao computador quais operações devem ser realizadas para se chegar a uma solução correta para o problema. Então, é exatamente isso que acontece, né? A gente vai ensinar o computador a executar as coisas que a gente quer. Então, você precisa calcular o número total de horas de uma viagem expressa em dias e horas, né? Por exemplo, uma viagem para Florianópolis dura 2 dias e 5 horas. Qual a duração total dessa viagem em número de horas? Então, para resolver esse problema, precisamos pegar o número de dias, multiplicar por 24, já que um dia tem 24 horas, e somar com os números de horas. Na resolução de um algoritmo, é necessário ensinar ao computador quais operações devem ser realizadas para se chegar a uma solução correta para o problema. Ou seja, deve-se primeiro entender como solucionar o problema para depois passá-lo para o algoritmo. Porque na cabeça da gente é simples fazer o cálculo, né? Por exemplo, quanto é 2 mais 2? Na hora vocês vão pensar, é 4. Só que para a máquina não é simples assim, né? Para a máquina eu vou ter que dizer para ela que eu estou criando um espaço de memória, né? Que eu estou criando uma variável, depois que eu estou colocando um valor nessa variável. Aliás, preciso para somar 2 mais 2, eu preciso de duas variáveis, né? Então, vou botar o 2 numa variável, preciso criar outra variável, colocar o número 2 nela também. Preciso dizer para a máquina que uma outra variável, chamada soma, por exemplo, vai receber a primeira variável mais a segunda variável. Depois preciso dizer para a máquina mostrar isso na tela. Então, a gente tem que, como se fosse uma criança, a gente tem que dizer passo a passo exatamente o que ela tem que fazer. Para nós é simples pensar, né? 2 mais 2 é 4. Para a máquina, não. Para a máquina, a gente precisa passar todas essas instruções detalhadas, né? Para ela entender o que a gente quer que ela faça. Pensar em todos os detalhes, né? Então, sempre que a gente tiver um problema, a gente tem que pensar em todos os detalhes. Uma analogia geral realizada pelos autores de livros de algoritmos e lógica de programação é a de criar um algoritmo, é a de que criar um algoritmo pode ser comparado com o processo da criação de uma receita de bolo. Esse exemplo é muito interessante. Na montagem de uma receita de bolo, temos os ingredientes como os dados de entrada, as ações a serem realizadas sobre os ingredientes, como o processamento, e o resultado esperado, que é o bolo em si, como os dados de saída. Se a gente parar para pensar, tudo vira uma entrada, processamento e saída de dados, né? Sempre nessa sequência. Esquecer algum ingrediente ou o detalhe de alguma ação certamente fará com que o bolo não fique conforme planejado. Então, por exemplo, se eu usar o ovo sem tirar a casca, não vai dar certo, né? Porque eu não vou conseguir tirar a casca depois do bolo estar cozido. Então, já minha sequência lógica já foi quebrada aí, né? Por exemplo. Então, vamos imaginar uma tarefa simples a ser convertida em um algoritmo, que seria acender um palito de fósforo, né? Que nem eu falei para vocês, tudo pode virar um algoritmo. Então, vou pegar uma caixa, aí eu ensinando para a máquina, né, como eu teria que fazer isso. Pegar uma caixa de fósforo, abrir a caixa de fósforo, verificar se tem palito. Notem que sempre tem um verbo, né, para demonstrar uma ação. Se sim, né, se tiver palito, vou retirar um palito, vou fechar a caixa, vou riscar o palito. Depois vou verificar se acendeu. Se sim, né, os condicionais ali. Se sim, ok, processo concluído. Se não, retornar ao passo. Qual passo, né? Seria lá a retirar outro palito. Se não, descartar a caixa e retornar ao passo 1. Mas para qual passo, né, o item 3.5 ele deve retornar, né? Que até já falei antes ali. Poderia ser o 3.3, que que é riscar o palito, mas quantas vezes? Talvez o palito estivesse úmido. Isso não pode ser infinito, né? Um algoritmo ele tem que ser finito.
E após a ocorrência desse número de repetições, o que fazer? Descartar o palito e voltar ao passo 3.1, que é retirar outro palito? Pegar, para pegar outro palito? Cuidado, né? Depois de retirar o palito, a caixa foi fechada. Então, portanto, precisaríamos retornar ao passo 2, que seria abrir a caixa de fósforo de novo. Estão entendendo? Então, para a máquina, não é simples como a gente pensa, né? Tomar as decisões como a gente pensa. Ah, não, volta lá, está fechado, eu vou abrir a caixa, vou tirar outro palito. A máquina não vai entender assim. Para a máquina, a gente tem que explicar exatamente tudo, né? Todo passo a passo bem detalhado. Esse exemplo poderia ainda conter muitas outras verificações, mas da forma como foi organizado já nos permite extrair alguns pontos a serem relacionados ao processo de criação de um programa. Quando a gente criar um programa, a gente tem que pensar em todos os detalhes possíveis. Então, na montagem de programa, utilizamos comandos sequenciais, comandos para definição de condições e comandos para criação de estruturas de repetições. Já existem comandos, né, pensados para todos esses detalhes que a gente acabou de comentar. Os comandos sequenciais são os mais simples, né? Uma ação realizada após uma ação realizada após a outra, né? Que é o passo 1, 2, 3. As condições servem para determinar quais comandos serão executados a partir da análise de uma condição. Se a condição retornar verdadeiro, você deve lembrar lá do C, né? Do if. Se retornar verdadeiro, o programa segue por um caminho. Se falso, vai seguir por outro, né? Que é o 13 e o 3.4 lá do probleminha. Já as estruturas de repetições indicam que uma ação ou conjunto de ações deve ocorrer várias vezes, né? Retornar ao passo 2 e retornar ao passo 1, até, né, uma condição ser satisfeita. Nessas estruturas é preciso indicar quantas vezes a repetição vai ocorrer ou criar alguns pontos de saída do laço. Porque lembram, os laços eles não podem ser infinitos, um programa não pode ficar infinitamente executando. Outro aspecto importante que pode ser observado no exemplo é que os passos, né, os comandos, estão formatados na sua margem esquerda. Esse processo se chama indentação de código, né, relacionada com a palavra inglesa indentation, com referência a recuar. Ele serve para facilitar a compreensão do código e é uma prática que deve ser seguida tanto em programas simples quanto em programas maiores e complexos. Então, sempre que a gente criar um programinha, né, a gente organizar o código. Imagina se a gente colocasse uma coisa do lado da outra, a gente não conseguiria nem interpretar, né, o que a gente usou naquele momento ali. Então, por isso, a indentação, né, sempre recuado para a esquerda. Então, a entrada, processamento e saída. Em lógica de programação, o roteiro para resolver a maioria dos programas iniciais é a entrada de dados, né? Quais os dados o programa vai utilizar, os processamentos, né? Que é o que vai acontecer com aqueles dados que eu forneci para o programa, e uma saída, né? Se o programa vai fazer alguma coisa, ele tem que nos dar um retorno, né? Nem que seja uma mensagem de erro para a gente saber que foi executado com sucesso, tá? Eu vou pular esses textos aqui, esse PowerPoint eu vou disponibilizar para vocês, tá? Só porque senão não vai dar tempo, porque essa apresentação é grande, tem muitas coisas para falar sobre a lógica, tá? Mas aqui seria só um exemplo. Então, para a gente, né, desenvolver a lógica, a gente vai usar o Visual Studio, né? A gente pode aprender a lógica em qualquer linguagem, ou muito comum também a gente ver a lógica em pseudocódigo, com o Portugal, por exemplo, ou o Visual G. Não sei se vocês conhecem alguma dessas ferramentas, né? Depende de onde a gente faz o curso. Então, alguns lugares acham melhor a gente já partir para uma linguagem de programação, outros preferem ensinar com pseudocódigo, que é uma linguagem muito parecida com o nosso português. Como o nosso curso é de front, né, a gente vai continuar usando o Visual Studio e usando a linguagem de programação JavaScript, tá? Que é o que a gente vem vendo, né, desde a trilha 1. Os códigos escritos em JavaScript, também chamados scripts, são interpretados diretamente pelo navegador, né? Então, só para relembrar. As variáveis e constantes, né? A gente precisa guardar as informações em algum lugar, né, para poder manipulá-las, né, para poder usar essas variáveis. A gente não pode dizer,
não pode dizer para o computador, guarda 5, guarda onde, né? Em que lugar? A gente tem que criar um espaço, né, de memória para aquele programa, dar um nome para esse espaço de memória e colocar alguma coisa dentro para a gente poder manipular depois, né? As constantes também são um tipo de variáveis, só que como variável, já diz no próprio nome, variáveis do tipo variável, elas vão mudar de valor, né, durante a execução de um programa. E as constantes, elas vão permanecer com o mesmo valor até que o usuário ou o programador vá lá e troque esse valor, tá? Então, como a imagem mostra, né, é um espaço de memória que eu vou dar um nome e que vai conter um tipo de dado dentro. No JavaScript, esses tipos de dados, eles vão mudar conforme o tipo de dado que eu colocar, né? Mas a gente tem um exemplo. Mas se eu botar a variável nome e colocar um nome nela, o JavaScript já vai assumir que ela é do tipo string. Se eu colocar um nome e botar um número para ela já vai entender que a variável nome tem o tipo inteiro. Por que que eu estou dizendo o nome tipo inteiro, né? Porque a gente pode dar o nome que quiser para a variável. A linguagem vai aceitar. Só tem algumas restrições, né, que a gente vai comentar agora aqui. Mas normalmente a gente usa o nome da variável com o que ela vai guardar até para a gente lembrar, né? Se a gente criar uma variável nome, é porque ela vai guardar um nome, ela não vai guardar um número, né? Mas a linguagem aceitaria. Então, as variáveis declaradas em um programa devem possuir um nome seguindo algumas regras de nomenclatura. Em JavaScript, os nomes de variáveis não podem conter espaços, começar por números, conter caracteres especiais como mais, menos, divisão, porcentagem, parênteses, chaves, ponto de exclamação, arroba, hashtag. Utilizar nomes de palavras reservadas, né, como function, var, new, form ou return, que são palavras reservadas da linguagem. Variáveis escritas com letras maiúsculas são diferentes de variáveis também escritas com letras minúsculas, né? Porque depois entra, porque assim, a gente pode programar também JavaScript orientado a objetos. Na orientação, a gente tem algumas regras, né, de escrita de variáveis e de nome de funções com letras maiúsculas e minúsculas. Então, para não ter erro, a gente bota tudo minúsculo, né? A princípio nas variáveis, sempre minúsculo. O uso do caractere underline é válido, porém de preferência para declarar variáveis com nomes em letras minúsculas, né? E o uso de uma letra maiúscula para destacar palavras compostas. Então, por exemplo, se eu criar uma variável chamada nome e sobrenome, né? Elas vão estar juntas ou com underline e a segunda palavra com a letra maiúscula, para destacar a segunda palavra. Mas isso a gente vai vendo, né, no decorrer. Então, aqui eu já falei sobre variáveis constantes, então eu não vou dar conta dessa apresentação, né? A pessoa se empolgou na primeira aqui. Os tipos de dados e conversões de tipos. As variáveis manipuladas em um programa são de um tipo são de um determinado tipo. Em JavaScript, os tipos principais de dados são string, que são as variáveis de texto, números e valores booleanos, né? Os valores booleanos retornam true ou false. Saber o tipo de uma variável nos permite identificar quais operações são possíveis para essa variável, ou então, qual o comportamento dessa variável nas fórmulas em que elas estão inseridas, né? Então, a gente não pode colocar qualquer tipo, a gente tem que ter noção, né? De que tipo a gente está colocando, e daí a gente também vai ter noção do que a gente pode fazer, né? Com as variáveis que contêm esses tipos. Nesse contexto, algumas particularidades da linguagem JavaScript. Então, operações envolvendo strings e números, né? A gente tem que cuidar que o JavaScript, ele, ele pode nos enganar, ó. Nesse exemplo, temos uma variável do tipo string que recebe 20. Só que quando está entre aspas, né, isso não é um número, isso é uma string. Vocês já devem lembrar, não sei se vocês lembram. Então, ela é entendida como sendo do tipo string por estar delimitada por aspas. Então, qualquer coisa que tiver entre aspas, mesmo sendo um número, na linguagem do JavaScript, é uma string.
E a gente tem que cuidar também que quando a gente tem string com o sinal de mais, a gente está concatenando coisas, né? A gente não vai fazer uma soma. Então, nas operações de multiplicação, divisão e subtração, a linguagem converte esse texto em número e o valor retornado está de acordo com o esperado. Contudo, quando realizamos a adição do valor de retorno, é diferente do padrão, pois a linguagem concatena o texto com um número, né? Então, nesse exemplo aqui, exibe o valor de uma variável. Vocês podem testar isso aqui depois, né? Mas assim, quando eu estou usando uma string com o sinal de mais, eu estou concatenando, por exemplo, a resposta é, né? E aí mostrando o valor de uma variável, né? Ele não está fazendo a soma. Eu estou vendo, gurias, que só tem mais 9 minutos. Olha só aqui como passa tempo dia. Então, aí, para resolver esses problemas, a gente tem métodos, né, que convertem números em texto, o texto em número, né, para a gente fazer esse controle dessas validações. Então, essas validações, né, essa conversão pode ser feita em JavaScript pelos métodos number, parseInt, né, se eu tiver um número dentro de aspas, posso converter para number, posso converter para inteiro e para double. Aí tem alguns exemplos. Os tipos de variáveis. Então, em JavaScript não é necessário definir o tipo da variável, né? Quando a gente declara variável, a gente não precisa dizer que ela é inteiro, que ela é string, que ela é float. Ela vai assumir o tipo que ela receber. Por exemplo, se eu colocar na variável fruta banana, ela vai saber que essa variável fruta é do tipo string. Se eu botar 3.5, ela vai saber que é do tipo float. Se eu colocar o valor true, ela vai saber que é do tipo booleano. Se eu não colocar o valor, aqui no novo valor, né, eu não tenho o valor. Então, ela é indefined, ela é indefinida, né? É uma variável que foi criada, mas que não tem um tipo definido. Por isso, indefined, né? Nesse alerta aqui, eu estou mostrando a fruta, que é a banana, o preço, o levar, né, que é booleano, true, verdadeiro ou falso, e o novo valor que não tem nada, então por isso que apareceu undefined. Entrada e processamento e saída de dados é o processo todo do algoritmo, né? Ele completo são os dados que o algoritmo recebeu, é o que foi feito com esses dados e é a saída, né? É a resposta para o usuário que está executando o algoritmo. Então, se a gente parar para pensar, tudo é entrada, processamento e saída. Até uma pesquisa, né? Eu vou fornecer um dado, o Google vai processar esse dado e vai nos retornar, né, uma pesquisa, que seria a saída. Um doguinho agora, né, para dar um plus na nossa mentoria. Então, você deve ser persistente e cuidadoso com os detalhes. Lógica de programação é algo que se aprende com muito treinamento. É preciso construir um conhecimento sólido sobre a base, assim como na construção de um grande edifício. Ai, até me apreciei demais, né? Mas achei que tinha mais aqui. E aí, aqui eu deixei, né? Como sempre, um saiba mais para vocês assistirem. Vou disponibilizar a trilha logo em seguida aqui que acabe, tá? O que a gente conversou, que foi muita coisa, né? Acho que vocês já estão até cansadas de ficar me ouvindo falar sem parar. Mas, como eu falei, né? O assunto é extenso e deixei esse conteúdo para vocês olharem. Aí, como eu comentei também na trilha, eu vou deixar o PowerPoint, disponibilizar o PowerPoint esse, com os exemplos, né? Vocês podem testar no JavaScript também, se quiserem. Que mais? Vou deixar as datas, os desafios, os conteúdos. As outras mentorias não vão ser tão extensas, tá, Guilherme? É que a abertura, sim, eu gosto de falar bastante sobre a lógica, né? Eu sei que fica cansativo, peço desculpas aí pela empolgação. Eu sei que eu falei um monte, vocês têm alguma pergunta para fazer? A gente tem 5 minutinhos ainda. Ou, nossa, Rafa, tô confusa, tu falou demais. Vou pensar, vou olhar de novo.
Eu sempre vou disponibilizar. O meu silêncio fala por si. Tá bom. Estamos processando, né? E bota processamento nisso, Deus é mais. E a gente vai assimilando tanta coisa assim. Eu tava pensando esses dias, nossa, eu já estudei tantas coisas. E, claro, de pronto a gente às vezes não lembra, né? Mas aí a gente só dá uma lida ali, já vem, já volta tudo na memória. E assim, conhecimento sempre vai ter lugar, né, para mais um pouco. É incrível como a gente consegue assim assimilar coisas, né? Muitas coisas ao mesmo tempo. É verdade. A gente fica com uma carinha meio assim, né? Os cabelos brancos, mas fala. Aí faz parte. Ontem mesmo no desafio, na hora que eu abri, eu falei, por onde eu começo? Né, que esses dias eu estava estudando, fazendo outro curso, aí deixei o código um pouquinho de lado, né? Então, se você não pratica todo dia, você buga na hora de sentar, você olha por onde começa. O do mentor, É né? igual aqui, é igual esse aqui agora, na hora que sentar para reler, aí falar, ah, tá, é Isso. verdade. Eu ia É sugerir aquilo lá, agora, que é, assim, como eu não vou dar material extra, não vou assim dar outros polígrafos, né? Na trilha 3, na 4, eu só dou eu só faço essa apresentação, por isso até que ela tem mais conteúdo, né? E aí eu saiba mais ali no final. Então, eu sempre tento trazer bem explicado, assim, para que vocês consigam ler depois e que faça sentido para vocês, né, também, claro. E aí também, né, perguntem, como a gente sempre fez. Também quero falar aqui que se alguém não, se por acaso, eu acho que até o meio-dia eu já consigo colocar a trilha no ar. Se por acaso alguém não enxergou a trilha 3, entre em contato comigo para ver o que está acontecendo, né? De repente deu algum probleminha para a gente resolver, tá bom? eu enxergo bastante, ele fica até me cobrando as atividades. Não, Eu é que vocês fiz estão ontem. fazendo o onboarding, né? Agora vai abrir a trilha 3. Então, mas aí ele, quando tem as atividades lá, eu não sei o que acontece, é tudo configuradinho, ele fica te avisando, né, ó, Ah, tal sim, atividade vai ser. eu Ele não mudo. deixa. É que como o Moodle ele é voltado para estudo, né, para estudantes, aí ele tem essa configuração de ficar mandando alerta, né, ó, não esquece, tal dia. Sim, tá muito. Eu deixei uma semana mais aberta também, né, alguém perguntou no grupo ali, para quem não terminou, conseguir terminar. Mas assim, não deixa acumular, porque tem bastante trabalho na trilha 3, tá? Vocês vão trabalhar bastante aí com os Isso eu não consegui, desafios, tá? não deu tempo. Não entendi, cortou. Fiz, só não deu tempo de enviar. E Ah, hoje tá, eu consigo. consigo. Então, Aquela mil só, coisas ao mesmo tempo, sabe? sim. Não, eu tô dizendo assim no sentido de alguém não ter conseguido, e Uhum. aí fazer. Tá bom? Então, bem-vindas de novo, que tenhamos um semestre de sucesso e muitos trabalhos para ver lá, lá em dezembro, né? Vai passar bem rápido, né? Tá passando bem rápido. E que todas consigam, né, concluir com sucesso essa trilha, certo? Um grande Obrigada. beijo, fiquem bem, bom final de semana a todas aí. Ah, Bom tá com final de saudade. semana, Eu Rafa, também. Um beijo, saudade de Cris. vocês. Beijo, meninas. Bom Beijo, dia. beijo. Beijão, bom dia. Tchau.